Então vamos lá, ótimo dia aí para todo mundo. A gente vai iniciando em respeito ao horário, né? Em respeito a vocês. Vocês sabiam que no Japão, uma pessoa que atrasa é considerada uma pessoa de não confiança, não digna de confiança? Quando você marca um compromisso ou quando você marca um horário com alguém e essa pessoa atrasa, ela fica sob suspeita de não ser uma pessoa íntegra. Quando a gente não cumpre horário, lá, segundo, né, a filosofia japonesa, quando a gente não cumpre horário, a gente está sendo desonesto, roubando o tempo da outra pessoa. Eu sou muito pontual. Se eu marcar com você e não aparecer no horário, pode ficar preocupado que aconteceu alguma coisa séria. Então eu gosto de fazer as coisas direitinho no horário para honrar, né, a atenção da pessoa, o tempo da pessoa. E o tempo é o ativo mais valioso. Você sabia, Su? Pois é, o tempo é o ativo mais valioso, porque ele não volta mais. O tempo que passou, você não consegue recuperar. Então, realmente a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem quem ache bonito. Oi, Ana, bom dia. Tem quem ache bonito a pessoa atrasar, né? Demorar, fazer aquela cena, né? Uau, aquele suspense. Acho que um pouquinho, né? Mas quando a gente marca um compromisso, cada vez que a gente honra esses compromissos com horário, né? Com respeito com aquela pessoa, eu acho que a gente se torna uma pessoa de maior confiança, né? Então eu gosto de cumprir e gosto de estar sempre certinho aí pra gente começar. Então não precisa ser tão radical. Mas a gente precisa respeitar, né? Essa coisa do tempo do outro. Então eu acho que é importante. Quando a gente estabelece isso, a gente já tá numa relação mais respeitosa. Então vamos lá, gente. Muita coisa aqui para trazer para vocês, né? Mas vamos fazer um apanhado do que foi o mês de maio. Hoje a gente está no dia 30, as lives estão acontecendo de segunda e quarta-feira. Eu escolhi segunda e quarta-feira por causa do início da semana, né? Como que a gente starta a semana é muito importante para o decorrer da semana. Como a gente starta um dia é muito importante para o decorrer do dia. E segunda-feira é o dia que a gente dá aquele tom, né? Dá aquela tônica na semana. Vai ser uma semana como positiva, negativa, uma semana chata, né? Pé no saco ou não. Vai ser uma semana de realização. Eu tô na vibe de fazer coisas novas, de me melhorar. Então a segunda-feira tem essa percepção, né? Não é à toa que o pessoal no horário do Fantástico, lá quando toca música, eu nem assisto mais Fantástico, não sei se toca alguma música ainda, mas o domingo ele precede essa expectativa da semana, né? Então o domingo já é um termômetro de como vai acontecer a sua semana. E eu resolvi fazer essas lives de segunda e quarta porque é o começo da semana, né? A gente fez segunda com um tom mais de reflexão, de pensamento, e nas quartas-feiras com exercícios práticos, levando em conta o que a gente tinha trazido como teoria. E essas lives surgiram da ideia de compartilhar algumas coisas que já são rotina dentro do gerenciamento de peso, dentro do acompanhamento que eu faço de clientes, mas que foram sendo reforçadas e chanceladas com a pós-graduação que eu tô fazendo, que é de neurociência e psicologia positiva. Então, falava, olha, eu fazia isso, nem sabia. Olha, eu tinha percebido isso, nem sabia que era ciência. Então, eu fiquei com vontade de trazer essas coisas aqui, exatamente pra gente trocar, pra gente conversar, né, pra gente discutir isso. E aqui é uma plataforma ótima, né, gente, que a gente tem à disposição. Já teve momentos que a gente abriu uma geladeira e saiu uma live, né? Mais para trás aí no início da pandemia, todo mundo foi para as redes, né? Com aquela necessidade de se comunicar. E aí você abria a geladeira, nossa, uma live. Aí ficou meio cansativo. Mas agora a gente está num equilíbrio, né? Entre presencial, entre relações próximas e a parte mais
online, usando as coisas boas do online. Eu acho que isso é uma coisa boa, a gente está aprendendo, está descobrindo coisas novas, né? Então, eu acho que agrega muito, a gente precisa aproveitar, né? Você pode participar e deve participar dessa live, colocando o dedinho no coração, toda vez que a gente falar alguma coisa e isso fizer sentido para você, né? E for uma coisa legal, porque a plataforma entende que você está gostando. Olha, pode ser legal, acho que está sendo um bom momento. Vamos comunicar mais pessoas. Então, você pode utilizar isso e é uma forma de também me trazer aqui o feedback. Tô vivo, tô acordado, tô acompanhando, né? Comentários, porque eu não fico sozinha, né? No sentido de que eu tô sabendo o que está acontecendo aí do outro lado, né? O que você está entendendo, o que você está interpretando e o que você pode agregar, né? Sempre a gente pode agregar. E também você pode começar aí a distribuir um bom dia para as pessoas da plataforma. Então você pode pegar o aviãozinho que está aí do lado, clicar nele e vai aparecer a lista de pessoas do seu relacionamento. E os que estão verdinho estão online e às vezes estão assim, ó, passando a tela, né? Aborrecidos ou se comparando. Nossa, como o final de semana da fulana foi bom. Eu só fiquei em casa e assisti Netflix, né? Nossa, minha vida é tão sem graça e trazendo um sentimento ruim, né? De infelicidade. Que isso acontece também nas plataformas digitais, né? A gente vê a vida editada do outro, mas não sabe os perrengues que passa. Então você olha e fala, nossa, que vida maravilhosa, né? Só que não. Então a gente às vezes usa a plataforma e traz um sentimento ruim, mas se você distribuir, por exemplo, essa live, a pessoa pode estar lá de bobeira, entrar, aprender alguma coisa e ser uma coisa boa para ela. O que é bom para você pode ser bom para o outro. Então aproveita agora e já faz aí o envio da live, do aviso da live para 5 a 10 pessoas, de preferências que estão online, mas pode ser alguém que você acha que pode se beneficiar. Certo, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem e estão me vendo bem? Estão vendo meu cérebro aqui, ó, que floresceu? Olha que bonito. Um cérebro de flores. Estão me vendo bem e estão me ouvindo bem? Porque aí a gente já parte para a nossa conversa sobre indutores de felicidade. O que isso tem a ver com controle de peso, com saúde, tudo, né? Vamos falar aqui tudo a ver. Muito bom. Ana Lu já deu aí o feedback, né? Então vamos lá, gente. O que a gente passou aqui durante o mês de maio, o tema do mês de maio foi mudanças, né? Mudanças. Então eu escolhi esse tema porque quando a pessoa chega, às vezes na plataforma, mas chega pra gente como uma indicação, uma pessoa que quer mudar o estilo de vida, a primeira coisa que ela precisa fazer são mudanças, né? E nem sempre é fácil fazer mudanças. A gente sabe que precisa fazer mudanças, mas às vezes não consegue fazer as mudanças. Então essas pessoas, elas chegam com o desejo, mas quando você tem o desejo, ele não basta, ele é uma parte do processo, mas a gente, durante esse momento de decisão de início e durante o processo, porque tudo acontece por um processo, você vai ter vários momentos, vários insights, várias sensações, sentimentos, coisas acontecem, e aí a questão não é começar, né? A questão não é o teu desejo da mudança, a questão é sustentar essa mudança durante o período, né? E depois até continuamente, se é uma coisa que precisa ser mantida. Então eu escolhi os temas que passaram exatamente baseado quais são as dificuldades que as pessoas enfrentam quando elas iniciam uma mudança. Então foi essa o critério, né? E a primeira coisa que a gente falou foi uma pesquisa de uma PhD americana, de uma psicóloga, que fez uma extensa pesquisa sobre mindset, sobre mentalidade. Por que algumas pessoas elas têm uma mentalidade que propicia mudanças, ou seja, elas conseguem fazer mudanças, elas estão
mais adaptadas à mudança, elas dão conta do recado, e porque outras pessoas não conseguem fazer mudança, apesar de precisarem fazer mudança e de quererem fazer mudança, né? Porque o querer não é suficiente. A gente pensa que querer é poder. Não, não é. Querer é o início do processo. Mas durante o processo, você vai precisar sustentar essa mudança. Fala aí pra mim, quem já fez uma mudança e teve dificuldade de sustentar o processo? Coloca aí pra mim no chat, pra eu saber que vocês estão aqui comigo. E essa psicóloga, essa PhD, ela trouxe um diferencial entre as pessoas que conseguem fazer mudança e as que não conseguem, que é o mindset, que em português a gente poderia traduzir como mentalidade, forma de pensar. As pessoas que sustentam mudanças, né, que têm uma vida melhor em algum âmbito ou em todos os âmbitos da vida, são pessoas que têm uma forma de pensar que, segundo ela, é construída de mindset de crescimento. Então, uma pessoa de mindset de crescimento, ela entende que a vida tem desafios, ela entende que ela precisa criar habilidades, ela entende que quando uma coisa não dá certo, existe uma coisa que a gente pode controlar e outra que a gente não pode, e a que a gente pode controlar, a gente pode atuar sobre essa mudança. Muita gente tentou fazer mudança e não conseguiu sustentar. A pessoa de mindset de crescimento, ela não acredita nas coisas inatas. Tipo, fulano tem talento, por isso que ele conseguiu. Pro fulano é fácil, porque você não sabe como que é a minha vida. A pessoa de mindset de crescimento, ela entende que todo mundo tem desafio. E o que muda é como você lida com esses desafios. Então, ela trouxe toda essa pesquisa extensa para o livro que chama Mindset, que eu recomendo muito para vocês. É um livro maiorzinho, mas é para o público leigo, né? Não é só de neurociência, mas ela traz muitos conteúdos de neurociência. E é um livro que traz exatamente isso, né? Essa percepção. Então, a gente falou bastante sobre isso. Olha, a Lilian tá falando, dieta é complicada, a gente começa, mas logo sai e vai pra massa e pro doce. Exatamente, Lilian. A gente falou desse mindset e depois a gente falou sobre construção de hábitos, como que a gente constrói neurologicamente os hábitos, né? À luz da neurociência. A gente falou sobre como sustentar essas mudanças de hábitos, né? Alguns exercícios, e a gente falou também sobre a questão da felicidade, né? Porque no final, gente, quando a gente vai fazer as coisas que a gente busca, né? Mudanças, busca melhorias, no final das contas, o que tá ali na essência? Na essência tá você querer ser feliz, né? A gente fez até uma enquete aqui. O que tá o que tá lá dentro? O que tá mobilizando? Qual que é a maior força motriz, né? A gente tem duas forças quase biológicas, né? Quase não, praticamente biológicas, mas elas chegam a ser psicológicas também, se transformam em psicológicas, que é medo de sentir dor, então evitar a dor, e o outro é buscar o prazer. Então, a gente basicamente lá na base mesmo, né? Lá no biológico, a gente vai se movimentar entre esses dois polos. Buscar o prazer e evitar a dor. Então, são dois polos que a gente trabalha o tempo todo. E é por isso que as dietas são difíceis. Porque a gente está o tempo todo evitando uma dor, de engordar, de não ter saúde. Só que essa dor, ela tem um ganho lá na frente. Não é um ganho imediato. E o outro polo é buscar o prazer. E o prazer, ele é imediato, né? E a gente falou sobre a dopamina, que é um dos neurotransmissores que é secretado durante as recompensas. Recompensas, tudo que você faz que te traz um ganho, você tem essa secreção da dopamina. E essa dopamina traz uma sensação boa. Então, você está sempre buscando essa sensação boa. Não é o único hormônio, né, que traz sensações, neurotransmissores que traz sensação boa, a serotonina traz, né?
a ocitocina, mas a dopamina, ela é a danadinha da conquista, sabe? Não sei se vocês já jogaram videogame, e os videogames você vai fazendo, né? Te dá uma raiva, mas uma vontade de conseguir. Uma raiva, mas uma vontade de conseguir. Eu não gosto de videogame, não sou boa, mas meus meninos têm videogame aqui. Então, de vez em quando eu jogo. O pequeno sempre fala, ai, mãe, joga um pouco. Então eu jogo. Mesmo jogando mal, eu jogo. E é muito interessante, porque tem jogos que são muito difíceis. E aí a gente logo perde o interesse. Ai, não vou jogar esse não, esse é muito difícil. Por quê? Porque ele não propicia um pouquinho de dopamina. Ele fica só na dor, na dor, na dor, e a gente não vai pra frente. E tem alguns que você consegue, esse aqui é melhor, ó. A gente perdeu vida, começou de novo, mas a gente ganhou. Então o cérebro vai lá e interpreta, ó, um pouquinho de dopamina e um pouquinho de desafio. E a gente falou que o cérebro adora desafios. Nós só chegamos aqui como espécie porque o cérebro procura problema, né? Então a dieta, ou é importante entre aspas, né, gente? Porque dieta é tudo que você escolhe para comer, tá? Dieta, a definição de dieta é tudo que você escolhe para comer. Então, quando você escolhe o fast food, a bobajada, também é uma dieta. Mas quando você escolhe uma dieta de estilo de vida saudável, você vai ficar entre esses dois momentos. A dor momentânea dor no momento, né, de reduzir aquele alimento que te traria prazer em prol de um ganho futuro, e o prazer imediato que vai te trazer um malefício, mas lá na frente tá longe. Então você fala, mas tão gostoso esse prazerzinho aqui, né? Então a base biológica é essa, né? E por isso que, assim, dentro do programa de emagrecimento, a gente precisa ter esse momento aqui, que é o momento de conscientização, de percepção, de reflexão, de entendimento. Porque senão você vai ficar no básico, sabe? Aquela coisa bem básica que é evita a dor e busca o prazer, evita a dor e busca o prazer. Que isso foi muito útil, né? Com os homens da caverna, né? Quando a gente tinha um nível de consciência de sobrevivência. Então você imagina os homens da caverna, se o cérebro não tivesse treinado para procurar problema, eles não teriam sobrevivido. Os que não procuraram não sobreviveram, né? Então ele pensa assim, nossa, será que vem um tigre de sabre? Nossa, será que vai chover? Preciso de um abrigo. Nossa, eu preciso caçar, porque já faz 2 dias que eu não como. Então, esse cérebro, ele é treinado, biologicamente moldado, evoluído, né? Essa parte, principalmente da frente, que chama córtex pré-frontal, ele é exatamente especialista em procurar problema e resolver problema. E por isso que a gente gosta de videogame, por isso que a gente gosta de jogos. Quem é competitivo aí, me fala? Quem é competitiva, gosta de desafio? E quem não gosta de desafio? Deixa eu ver como é que estão esses córtex pré-frontais. Ó, a Mayumi falou que emagrecer ela consegue, depois manter, mas super linda, super ativa, a Mayumi, tá sempre fazendo atividade física. Ó, a Ju também acha difícil emagrecer e manter. Exatamente, é difícil mesmo, não é fácil não. Por quê? Porque você tá sempre entre prazer e dor. Prazer e dor, né? Então só que o prazer é imediato e traz uma recompensa imediata. E a dor também de evitar uma coisa pra frente. Eu vou evitar essa dor aqui e vou buscar o prazer, né? Então, é sempre nessa balança. E aí, se a gente não tem esse entendimento das coisas, você não avança. Você fica sempre procurando de dieta em dieta, de pílula mágica em pílula mágica. Quem procura uma pílula mágica, o que ela tá procurando? Exatamente. Ó, a Suelen gosta e a Lilian gosta dentro do equilíbrio. Exatamente, é o videogame. Meu filho tem um jogo que chama Cuphead. Tá uma febre, tem até série agora. Mas é muito difícil, é muito difícil. Eles jogam porque eles amam e são crianças e o cérebro plástico, né? Mas é terrível, assim. Eu sou super desanimada com esse jogo, que eu falo, gente, a gente nunca ganha, a gente só morre, a gente não avança, pronto, eu já não quero jogar. Aí a gente achou um outro joguinho que chama... Ai, meu Deus, como chama? Esqueci o nome. Mas é de um bonequinho que vai ganhando umas relíquias e ele vai crescendo. E é bom, sabe? Ele tem exatamente isso, um desafio
com equilíbrio. Então, dá um desafio que você quer passar, mas ele tem várias recompensas ali para poder te estimular a ficar no jogo. Tanto que a gente tem jogado todo dia meia horinha, eu falo, não, meia horinha vamos jogar. E é exatamente isso, Lília, desafio dentro de um equilíbrio. Porque senão a gente desanima. E a dieta tem que ser igual. Não é só dieta, é tudo, né, gente? A gente tá falando aqui de controle de peso, que é a nossa área aqui de interesse também, né? Não só, mas área de interesse é estilo de vida, né? Saudável. Por isso que aquelas pessoas que são mega fitness, mega saudável, não inspira. Você fala, ai meu Deus, não tô querendo isso não, né? Quero o resultado, mas não tô querendo esse processo não, porque é desequilibrado. Então, gente, é muito importante entender isso. Se você não passar pelo entendimento das coisas, você vai ficar procurando a pílula mágica. E a pílula mágica é essa promessa. Emagreça sem fazer exercício, coma tudo o que você quer para você poder emagrecer, vai ser ótimo, você vai poder comer sorvete, pizza, bolo. Quem não quer? Olha, dopamina, né? Recompensas imediatas. Nós vamos falar dos indutores de felicidade. É um mote apelão, né? Todo mundo fala, uau, nossa, eu vou querer isso aí. Mas não é verdadeiro. Quando você vai olhar lá dentro da história, não, coma com equilíbrio, você pode. Ah, entendi. Então não é tudo que você quer. Não é fique no sofá e perca 5 quilos. Não é verdadeiro. Então, esses momentos aqui, eles são importantes para elevar o seu nível de consciência. Ah, entendi, porque isso é com isso. Ah, entendi. Tô no processo, tive dificuldade. Ah, entendi. Foi por isso, isso, isso. Então, gente, a gente falou tudo isso de uma forma assim, mais detalhada. A gente falou sobre construção do hábito, né? Que o hábito passa por um gatilho, por uma rotina e por uma recompensa. E o cérebro, entendendo isso aqui, tendo isso aqui, ele reforça esse hábito, bom ou ruim, né? Então, para mudar esse hábito, a gente precisa entender qual é o gatilho que dispara esse hábito, qual é a rotina envolvida nesse hábito e qual é a recompensa, que é o que a gente está falando aqui, de dopamina, que reforça. A gente só mantém um hábito porque ele traz reforço, recompensa, dopamina. Então, é muito importante, gente, identificar naquele hábito que você quer mudar ou naquele hábito que você quer criar essas 3 etapas. Então, a gente falou e na sessão, na live seguinte, eu dei alguns exercícios para vocês identificarem e praticarem, né? Então, isso é importante também, porque somos seres de hábitos. A gente falou, se a gente tivesse que decidir todas as pequenas ações o tempo todo, né? Então eu vou decidir que mão que eu vou escovar o dente, se eu vou fazer xixi, escovar o dente primeiro, se eu vou me trocar ou se eu vou pentear o cabelo, se eu vou dirigir, qual que é o caminho. Se o cérebro não automatizasse todas as coisas que ele sente segura, prazerosa e confortável, né? Ele não automatiza, a gente não conseguiria, né? Ter um dia fluido, porque são muitas decisões que o cérebro toma ao longo do dia, né? E eu sempre volto lá nas cavernas, né? Pensa lá nas cavernas. A gente precisava tomar muitas decisões durante o dia que envolviam a segurança. Então, tudo que o cérebro identificava como seguro, ele automatizava. E o seguro é a recompensa. É esse ser estar ali bem. Ah, fez bem. Recompensa. Recompensa reforça o hábito. Então, tem um porquê ali envolvido. E hoje somos seres de hábitos, né? Então, hoje a gente tem todos esses hábitos automatizados, né? Não tem como, eu quero cortar esse hábito. Muita gente fala assim, eu quero cortar. A gente falou do docinho da parte da tarde da Suelen, né? Eu quero cortar esse docinho da tarde. Nós somos seres de hábitos. Você não quer cortar o hábito, você quer trocar o hábito, porque alguma coisa vai ser automatizada ali nesse lugar. Então, falamos como a gente pode automatizar esse hábito, trocando o hábito ruim, que não está trazendo um resultado que você quer, por um hábito bom, que é um hábito que vai trazer o resultado desejado.
Então, foi bastante coisa, né, gente? Olha quanta coisa que a gente falou no mês de maio. Falamos também sobre prazer e felicidade. E a gente já vai entrando no tema de hoje. O prazer é muito diferente de felicidade. E o que a gente busca? Lembra, lá no final, a Sueli chegou seu bonequinho assim, ai meu Deus, o doce da parte da tarde. Olha só, o que a gente busca no final das contas? A gente busca ser feliz. Lembra que a gente fez uma enquete aqui? O que a gente busca? A gente busca ser feliz. Aí a gente entendeu que felicidade é diferente de prazer. A gente tem a busca pela felicidade, mas em geral a gente está buscando no lugar errado. A gente está buscando nos gatilhos de prazer, que lembra, é bem biológico, né? É bem lá embaixo na pirâmide de Maslow das necessidades humanas, é bem lá embaixo. Então é segurança, é conforto, é comida. Então, enquanto essas necessidades básicas não estão satisfeitas, a gente não consegue falar em felicidade. Você pega uma pessoa em situação de rua, né? Sem teto, sem comida, sem segurança. Você vai falar sobre felicidade? Difícil, né? Muito longe. A felicidade para ela tá ligada a essa base de sobrevivência. Mas conforme a gente vai subindo ali na escala, né, de a gente tá seguro, a gente tá confortável, a gente tem um teto, a gente tem uma casa, né, o básico, o que vai acontecer? A gente começa a procurar essa felicidade em outras coisas, e aí entra os significados, como que a gente significa tudo isso. O que tem significado para você? Né? O que você escolhe para felicidade? Será que é felicidade ou prazer? Falamos bastante sobre isso, né? E vocês sabem que felicidade é um dos temas mais estudados em algumas universidades americanas de psicologia, porque estuda-se doenças, né? Depressão, ansiedade, que inclusive dobraram, né? Nos últimos 2 anos, por causa da pandemia, já vinha subindo e depois aumentou muito, por motivos óbvios, falamos isso também aqui, mas o que aconteceu? As pessoas estão questionando sobre propósito, o que eu estou fazendo aqui, felicidade. Então, a felicidade, ela é uma matéria muito estudada, muito pesquisada, tem muitas pesquisas, e também no Brasil a gente já tem cursos de pós-graduação e de formação, de graduação em felicidade, ciência da felicidade. Vocês sabiam disso, gente? Vocês sabiam? Eu sabia tudo isso internamente, mas não sabia que era científico. Então, a gente tem estudos científicos de tudo que se refere à felicidade. Então, isso traz um embasamento muito bom. E a gente falou bastante sobre isso, né? Então, a gente percebeu que o prazer é diferente da felicidade. Porque o prazer, ele vai... Pois é, Ju, você acredita? Já tem faculdade de felicidade, chama Ciência da Felicidade, e vários cursos de pós-graduação. O que eu faço, a gente estuda muito felicidade. Neurociência, porque a neurociência tem recursos hoje para medir a felicidade no cérebro, então as ressonâncias magnéticas, exames de imagem, né? Exames elétricos que medem, né, a atividade dos neurônios em cada região. Então, hoje a gente tem instrumentos para medir a felicidade, né? Aristóteles lá já falava da felicidade, mas não tinha instrumento. Agora a gente tem instrumentos. Então, tem muitas pesquisas sendo feitas exatamente nessa área, né? E a gente tem a psicologia positiva, que é uma ciência, é uma área da psicologia que estuda o bem-estar em vários níveis, né? Que é o SPIRE, que são várias áreas, né? O espiritual, o físico, o emocional. Então é muito bonito, né? É muito intuitivo. Você fala, nossa, é verdade, mas é chancelado pela ciência, né? Então, gente, para a gente seguir aqui, para a gente ser respeitoso com os horários também, a gente busca, na verdade, ser feliz. Mas a gente aposta essa felicidade em coisas que são relacionadas ao prazer. E aí a gente viu o quadrante do Tal Ben-Shahar, que é um psicólogo, o cara mais concorrido de Harvard. As aulas dele, você precisa se inscrever com 2 anos de antecedência, lota auditórios.
Ele é psicólogo, mas ele é PhD, pesquisador, e ele estuda a felicidade. E ele tem um quadrante da felicidade, onde ele divide em 4 possibilidades. A pessoa que é o rato de laboratório, que só busca a recompensa futura, e aí tem toda uma implicação, a gente teve uma live só sobre isso. A pessoa hedonista, que é aquela pessoa que só busca o prazer, só quer a dopamina ali, não consegue ver ganhos futuros, não consegue projetar, né, alguma coisa um pouquinho para frente, e isso traz problemas, né, porque quanto tempo a gente consegue sustentar isso, né, gente? É muito difícil, que a vida é feita de aceites e renúncias, né, sabemos disso. Então, é um problema. E a pessoa que é niilista, ela não acredita em nada, ela nem acredita que a felicidade é possível. Ai, que baboseira, que papo furado aí. Então, ela não acredita que ela está presa a alguma experiência do passado, então ela não consegue projetar nem algo bom no presente, nem algo no futuro. Então, niilismo, né, que é o nada, ela acaba desacreditando disso, da felicidade. A gente pode ter momentos de niilismo quando as coisas estão muito difíceis, a gente acaba acreditando, nossa, não tem jeito mesmo, não importa o que eu faça, isso não vai ser resolvido, e é muito ruim, né? Todo mundo já deve ter sentido isso em algum momento. É uma sensação de impotência que, segundo as pesquisas, chama desamparo aprendido, que é você aprende a ser desamparada. Então, tem pesquisas sobre isso também, a gente falou da experiência dos cachorros, então foi bem completo. E depois o quadrante da felicidade, quando a gente eleva esse nível de consciência e consegue entender a felicidade como algo mais duradouro, né? Quando algo mais sólido, mais sóbrio, mais elevado, com uma percepção diferente. E aí é natural que quando a gente eleva essa percepção sobre a felicidade, a gente vai diminuir o exagero nos prazeres. Vocês concordam com isso? Vamos falar de alimentação, porque é um tema foco aqui, central, né? Quando a gente vai procurar aquele pedaço de bolo à tarde, né? Que a gente vai procurar aquele chocolate. Eu não tô falando, gente, de vez em quando, eu não tô falando como uma experiência gastronômica, eu tô falando quando isso é um hábito ruim que te traz resultados indesejáveis, tá? Então, a gente está falando aqui de mudança, de querer mudar, precisar mudar, e a gente está falando de algo que construiu um resultado ruim, tá? Não estou falando de coisas gostosas. A gente precisa ter momentos hedonistas, né? Aquele momento que você, só vou deitar mesmo, eu vou tomar uma taça de vinho, eu vou bater um papo furado. E isso é necessário, faz parte. Mas eu tô falando quando isso é aquela chave que tá exagerado, sabe? Que não tá legal, que a gente sente que passou do ponto, a gente sente, né? Então, quando a gente entende essa felicidade mais elevada, né, vamos dizer assim, e, gente, muitas tradições já falam isso, tá? As tradições espirituais falam isso, se você é uma pessoa espiritualizada, né, que estuda alguma religião, ou que tem uma conexão espiritual, todas as tradições espirituais falam isso, né? Que a gente vai buscando as coisas, mas é no reino dos céus que a gente encontra, né? Eu não sou católica, eu sou espiritualista, eu não tenho nenhuma religião, mas eu tenho uma fé em algo maior, né? Numa inteligência maior. Mas pensa assim, todas as tradições espirituais falam isso, todas as tradições perenes, né? Então a yoga, por exemplo, que não é ligada a uma religião, mas ela traz uma sabedoria intrínseca, né? Tradições de sabedoria mesmo, né, popular. Então, traz esse conteúdo, né, de que quando você leva essa percepção, você é mais feliz, né? E falando da psicologia, as terapias fazem isso também, né? A psicoterapia. Me fala aí se alguém já fez psicoterapia. É maravilhoso, porque você vai fazer o quê? Você vai elevar a compreensão das coisas, né? Então, isso vai trazer outro nível de desejo, outro nível de necessidade de satisfação. Então, isso é universal do homem, tá? Desde que o homem é homem. Mas, quando a gente pensa nessa coisa do prazer e da felicidade, a gente está pensando exatamente nisso. De dar um upgrade, sabe? Em toda essa compreensão. E a gente observa que é muito comum, né? A gente ter, quando a gente está desequilibrado em uma área, né? Então vamos supor, eu tô com
sei lá, tô num momento ruim no trabalho e a gente vai ter uma surpresa para o mês de junho. Posso contar, só no final eu vou contar. Tô desequilibrada, tô num momento ruim do trabalho, eu tô me sentindo frustrada, enfim, uma insatisfação no trabalho. A gente percebe o quê? Uma insatisfação, uma tristeza, né? Você não tá feliz, porque você não tá com significado, não tá com propósito. Automaticamente você transfere isso para algo de prazer. Então começa a beber mais, né? Abusar de álcool, porque é um amortecedor. Começa a comer mais, porque você está buscando um prazer ali. É uma compensação. Sempre é, gente, o aumento do peso. E eu posso falar isso, gente, de carteirinha, né? São 18 anos. Novembro faz 19 anos que eu atendo pessoas com aumento de peso, com sobrepeso, né, que querem mudar o estilo de vida. Eu posso dizer para vocês assim, com 100% de segurança, o aumento do peso, ele sempre é um sintoma. Anota isso. Anota isso. O aumento do peso é um sintoma, porque o sintoma é exatamente isso. Ele é um sintoma do desequilíbrio, dessa busca, né? Então, essa busca de mais significado, de mais propósito, está relacionada, né, a uma compensação do prazer imediato, que é maravilhoso a comida, né, gente? Tem coisa melhor que comer? Eu tenho um filho mais novo que ele é muito comilão. Aí ele fala, nossa, ele tá comendo, ele come com aquela boca boa, sabe? E ele fala, nossa, mamãe, a melhor coisa da vida é comer e dormir. Vê se ele é preguiçoso, ele é preguiçento demais. Mas ele não, mas ele vive de vento, né? Ele come só para não cair duro. Mas o pequeno come com aquela boca boa, sabe? E aí é interessante como é verdade, né? A comida e a bebida, elas são analgésicos, né? Ansiolíticos naturais, rápidos à nossa mão, né? Quando você tá passando por um processo, por exemplo, que precisa de um ansiolítico, você tem que passar no médico, fazer uma avaliação, né? Você tem que ter uma indicação médica, mas a comida não. Comida, você abriu a geladeira e aí você acaba tendo a possibilidade de você gerenciar essa ansiedade. Gerenciar, porque no final vai dar ruim, né? Mas é um gerenciamento imediato, né? Se a gente se chatear, já logo fala, vou comer mesmo. Exatamente. Então é um mecanismo, né, de amortecimento. E dentro da psicologia positiva, a gente tem uma coisa que se chama indutores de felicidade. Porque a gente precisa desses indutores de felicidade. Porque a gente está buscando essa felicidade mais consciente, de uma percepção maior, desde que o mundo é mundo, desde que o homem caminha sobre a terra. Quando ele saiu lá da necessidade básica, né? Ele já foi para esses questionamentos. Mas a gente precisa equilibrar, né, esse significado e prazer. E às vezes, gente, a vida da gente está tão desequilibrada que a gente não está encontrando sentido em nada, né? Às vezes está desequilibrada de muito trabalho, às vezes de muita demanda, né? Quem é mãe, é fácil a gente se sentir assim. E é exatamente por isso, né, que a psicologia positiva encoraja é o nome, a gente procurar esses indutores de felicidade ao longo do dia. Então, a gente não espera uma semana para ser feliz no final de semana, né? A gente induz pequenos momentos de felicidade durante o dia. E isso vai aumentar o grau de felicidade naquele dia e, consecutivamente, diminuir esses starts, né, de busca mais de prazer momentâneo, que nem sempre faz tão bem, né? E tem uma psicóloga que chama Sônia Lubomirsky. Ela fez uma pesquisa extensa sobre a felicidade também e ela encontrou uma porcentagem, né, sobre a felicidade. 50% da nossa felicidade, isso científico, né? Ela fez pesquisa com um grupo grande, pesquisa controle. Então, 50% da nossa felicidade é genético. Genético. Então, se você vem de uma família, né, com comprometimento nessa coisa da felicidade, você tem um pezinho lá, 50%. E aí, depois da genética, o que fica pra gente, né? Fica circunstâncias, né, ou seja, por causa das coisas da vida e o que você pode fazer em relação a isso, né? Sobrou isso. E aí todo mundo pensa assim, nossa, mas com certeza, né, a proporção
de circunstâncias e de autonomia deve ser mais para circunstâncias, né? Porque tem gente, por exemplo, a gente falou também, merdas acontecem, né? Ou seja, coisas ruins, elas acontecem o tempo todo, inclusive para pessoas boas, né? O que é desolador, né? Quando acontece, você fala, gente, tipo aquela cantora, Marília Mendonça, que jovem, com filho pequeno, caiu, morreu. Você fala, não, gente, não é possível. Eu fiquei impactadíssima. Então, merdas acontecem, é um fato, né? E aí, qual é essa proporção dentro da felicidade? Circunstâncias, né? Circunstancial e o que a gente pode fazer. Então, ela descobriu que circunstancial são 10% só da felicidade. E 40% é o que a gente pode fazer. Então, olha que coisa poderosa, né? Alguns ficaram frustrados com essa informação, mas já vou dar poder para ela. 10% é o que acontece com você, né? Então, pessoas boas, né? Quando eu atuava como físio, eu atendia muitos paraplégicos e tetraplégicos. E a maior causa, né, de paraplegia e tetraplegia são duas: cachoeiras e automóvel, batida de automóvel. Então, muitas vezes eu atendia aqueles jovens, né, muitos jovens, paraplégicos ou tetraplégicos, mexiam só do pescoço para baixo, quer dizer, não mexiam. E a gente sabia, né, do histórico, a gente falava, gente, já pensou, a pessoa vai tomar um banho de cachoeira, dar um mergulho. Então, essas circunstâncias, a gente poderia entender como definitivas, né? Mas, na verdade, são 10%. Então, ela entrevistou pessoas paraplégicas, pessoas que perderam membros, pessoas que perderam filhos. Tem um TED maravilhoso de uma também PhD que perdeu filho, que deve ser horrível, deve ser proibido, né? Uma mãe enterrar, pela natureza, uma mãe enterrar um filho. E no final ela descobriu que isso não era influência da pessoa ser feliz ou não, né? Então compara uma pessoa que perdeu um membro ou que ficou paraplégica com uma pessoa que não tem essa circunstância. Muitas vezes essa pessoa que foi acometida por essa circunstância ruim, ela é mais feliz do que a outra. A gente conhece casos, né, gente, de pessoas que descobrem um câncer e depois acabam ressignificando tudo. Então, não é a circunstância. E 40% é o que a gente faz com tudo isso. Que isso já é sabido, né? A ciência só falou, gente, tá aqui, ó, a comprovação. Mas é sabido. A gente sabe que 10% é circunstância e 40% é como a gente atua. Então, se 50% não dá para fazer nada que é genético, 40% é onde eu vou atuar e a gente precisa de recursos. É aí que entra o entendimento, é aí que entra esse upgrade de consciência, para você enxergar e lidar, né? Então, segundo tudo isso que eu tô falando, a gente precisa de indutores de felicidade todos os dias. Então, a gente não pode deixar para ser feliz no final de semana, sabe aquela coisa? Sextou, pronto, agora eu sou feliz. De segunda a sexta, até as 18 horas, não sou feliz. Não. E a gente sabe que a nossa cultura e a nossa economia não propicia isso, né? Nosso mercado faz a gente trabalhar 24 horas por dia. Tem um autor, que é o Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, que a gente estuda ele bastante, mas ele é bem pessimista, e ele fala da sociedade do cansaço, que ele diz que todo mercado produz uma sociedade cansada, e as pessoas acham lindo falar que estão morrendo, que não pararam de trabalhar, nossa, que caloria, que correria, nossa, menina, nossa, você correu, eu também corri, todo mundo correu, eu corri, você correu, nós corremos, e não era na esteira, é correndo na vida, né? E ele traz toda uma argumentação, né, de que isso é induzido pelo mercado, isso é induzido pela felicidade, né, a felicidade conectada a ganhar muito, que é conectado a trabalhar muito, a produzir, a otimizar. Então, nós estamos nessa sociedade do cansaço, né, e essa sociedade não tem espaço para indutores de felicidade. Então, a gente vai prorrogando essa felicidade e buscando analgésicos, né? Analgésicos. Às vezes é um analgésico mesmo. Nossa, se eu tomar um Dorflex, vou deitar. Que dor de cabeça, menina. Tô cansadíssima. Ou, eu vou tomar uma taça de vinho. Só que essa taça de vinho vira 4 no meio da semana. Ou seja, passou um pouquinho, né?
Ah, eu todo final de semana eu como e bebo como uma louca, porque eu preciso ser feliz, né? Ou seja, prorrogou a semana toda e foi ser feliz no final de semana. Então, a gente acaba procurando isso de forma desequilibrada, exatamente porque está desequilibrado o balanço do dia, né? Então, exatamente, Ana, as pessoas não conseguem ressignificar porque elas não se dão a chance de fazer esse upgrade de consciência. As pessoas hoje, elas têm preguiça de pensar, de assistir um vídeo longo, de ler, de estudar. Elas não querem, elas querem o Reels, né? Os vídeos shortzinhos, rapidinho, os gatinhos, não, vou ser feliz, deixa eu rir um pouquinho aqui. Elas não se permitem mergulhar em coisas que trazem uma noção de consciência maior. Ah, entendi. Ah, me percebi. Ah, ressignifiquei. E isso é importante, porque senão você anda em círculo, né? Anda em círculo. Então, esse autor, esse Byung-Chul Han, ele tem vários livros. Sociedade da Transparência, Sociedade do Espetáculo, Sociedade do Cansaço. Ele tem uma visão bem pessimista, mais real, né? Eu não sou uma pessoa pessimista, então eu não me influencio 50% por ele. Mas ele tem muita razão, é uma percepção muito acertada, sabe? Quando eu comecei a estudar, eu falei, gente, é muito verdade, é muito verdade. Então, assim, as pessoas acham lindo tá morrendo, acham lindo tá cansada, e assim, por quê, né? Porque tá todo mundo buscando o melhor, né? Tô buscando o melhor. Mas o que é esse melhor, né? E no final é o quê? Ser feliz. E o que é ser feliz, né? Será que é isso que vai trazer a felicidade? E cada vez mais as pessoas estão mais vazias, cada vez mais as pessoas estão mais sem sentido, né? Sem propósito. Então, por isso que explodiu essa questão da felicidade, do estudo da felicidade, da neurociência. Já estava ficando muito forte, em especial nos Estados Unidos, porque é uma sociedade infeliz, né? Pelo próprio estilo de vida. Vigente lá, mas também exportado para o planeta todo, né? Way of life. E as pessoas entram nessa seara, né, gente, de trabalhar muito para ter coisas boas para ser feliz, mas aí eu não consigo ser feliz e eu trabalho e eu fico perdida, né? E quando veio a pandemia, a gente falou sobre isso também em um dos dias, o que a gente teve, gente? A gente teve um chacoalhão, né? A morte foi esfregada na nossa cara, falava, você que é jovem, acha que tá tudo bem, que tem um futuro para ser feliz? Não tem não, vai morrer agora. E a gente, tantas histórias que a gente ouviu, e a gente falou, gente, o fulano tão novo, o ciclano, nossa, o pessoal da linha de frente morrendo, nossa. Isso aí trouxe não teve ninguém que não foi atravessado por isso, né? Por esses questionamentos e essa percepção. Então a pandemia trouxe essa consciência, né? Na dor ali, né? Torceu e esfregou na cara. E por isso que tem a maior quantidade hoje de pessoas abandonando carreira, né? Eu faço uma pós-graduação na PUC Digital e a galera lá, né? A gente faz online, faz gravado, faz online. Quando a gente tá online, né? Sempre tá entrando turma, uma turma um curso que é rotativo. Então você entra hoje e vai cursando, cursa 12 meses e tem gente entrando o tempo todo. E aí sempre a gente fala, né? Quem você é, o que você faz, né? Por que você tá aqui? E, gente, muita gente em transição de carreira. Muita, assim. Uma coisa louca. De todas as áreas. Dentista virando artesão. Artesão virando psicólogo. Psicólogo virando terapeuta. Olha, fisioterapeuta virando psicólogo. Gente, é uma coisa louca. É uma loucura, entendeu? Então, a gente... as pessoas foram atravessadas por isso. Então, tá tudo mexido aí dentro, né? Tá todo mundo assim, deixa eu ver. E por isso que esse estudo da felicidade é tão importante, porque a gente vai ressignificando essas coisas. Então, esses indutores de felicidade podem ser... e por que eu falei dessa sociedade cansada? Porque a sociedade do cansaço, ela não nos promove pausas. Você não pode estar ocioso. Você tem que estar no celular, você tem que estar... lavando louça ouvindo um podcast, essa sou eu, inclusive, porque eu gosto muito, então eu vou lavar louça, põe um podcast, eu vou ajeitar uma coisa. A gente não pode parar, a gente não pode se permitir o tédio,
né? E a gente não pode se permitir os indutores de felicidade, que são, por exemplo, algum hobby que você faz diariamente. Indutores de felicidade são diários. Você não pode se permitir coisas que são desligadas da produção de dinheiro. E é interessante porque isso é uma coisa que a gente tem que transformar na cabeça, né? Eu mesma sou assim, eu tenho um horário super flexível, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, o dia que eu quero. Eu sou muito organizada, então eu consigo. Mas quando eu tô fazendo uma coisa, um indutor de felicidade, um hobby, no horário, teoricamente, de atendimento que eu não tenho, porque eu monto meu horário, e eu me sinto culpada. E olha como é doido isso, né? Porque a gente acaba se condicionando. E quem que nos condiciona isso? Toda a cultura, todo o mercado, esse way of life, né? Que esse jeito da gente se colocar no mundo. E no final, gente, lá na economia tá o quê? Ser feliz, né? No final é isso. Por que a gente trabalha muito? Porque a gente quer ganhar um pouco mais, porque a gente ganhando mais a gente pode comprar tal coisa, promover tal coisa para filho, para marido, para casa, para o pet, enfim. Mas se a pessoa balança na sua cara a cenourinha, o que vai acontecer? Você vai correr atrás da cenourinha. Eu preciso do iPhone 75, né? Porque o meu é quase uma espaçonave, mas já saiu outro que é melhor. Então, essa indução do consumo, da produção, faz a gente ficar infeliz. E as redes sociais comparando, né? Nossa, eu tenho essa bolsa aqui que é ótima, mas eu vou querer aquela ali, que é aquela. Nossa, aquela bolsa ali. Então, isso é angustiante, traz infelicidade mesmo. E a gente precisa focar nesses indutores de felicidade, que são momentos, atividades prazerosas que você inclui no seu dia, para isso elevar o seu nível total de felicidade do dia. Então é uma coisa muito interessante. Pode ser um hobby, pode ser um desafio, alguma coisa que você gosta. E eu ouço muitas pessoas quando estão nessa transição, querendo emagrecer, porque no final o ganho de peso é um sintoma, né? E aí a gente vai olhar tudo isso que a gente falou. E ela fala assim, nossa, eu tinha uma vida tão diferente. Isso é recorrente, gente. Eu escuto isso quase todos os dias. Eu tinha uma vida diferente. Nossa, eu fazia esporte, ou eu cantava no coral, ou eu bordava, ou eu pintava. Pensa, todas essas coisas que... Cada um tem um hobby, uma coisa que gosta. E eu parei tudo, comecei a trabalhar demais. E aí, na correria, acabei engordando. Então... percebe que tem uma lógica nesse acontecimento, né? Tem um mercado todo em volta se beneficiando disso, né? A indústria do alimento e a indústria da farmacêutica, que isso é um outro tema, nós vamos falar isso nas próximas. Mas, não vou entrar nisso que é um mundo, mas eu tô aqui só na parte, né, da felicidade. Percebe que teve um desequilíbrio, e aí você foi procurar coisas para amortecer, para ser feliz, para dopamina, para serotonina chegar. E é por isso que eu falo tanto nas maratonas. Gente, o prazer que você está procurando na comida pode vir de outro lugar. Por exemplo, um exercício físico, um hobby, quem gosta de estudar, o estudo, quem gosta de ler, assistir uma série, né? Não tudo que aparece na TV fica lá jogado no sofá, mas tem coisas muito interessantes, tem filmes ótimos, tem séries ótimas, tem documentários ótimos que acrescentam, fazer um curso, né? Que mais? Coloca aí pra mim, gente, quais são os hobbies de vocês? Hobbies. Eu quero saber quais são os hobbies. Tem gente que nem sabe qual é o hobby. Coloca aí pra mim, eu quero saber. Tô curiosa aí pra saber quais são os hobbies de vocês. Tem gente que fala, nossa, mas hobby? Como assim hobby? O que é hobby? É de vestir? Não. Hobby, coisas prazerosas que você gosta de fazer, ou desafios que você gosta de se propor, que te traz felicidade, que te traz bem-estar. Nós já estamos caminhando aqui para o nosso fim, mas eu quero saber para eu poder dar um exemplo aqui e a gente tornar isso tudo mais palpável. Ver novela, olha, Sueli, não é série não, é novela mesmo. Pantanal, nossa, faz séculos que eu não assisto novela, mas tem umas boas, né? Caminhos da Índia, acho que foi a última que eu assisti. Momento relaxante, olha aí. O que mais, gente? Fala pra mim. Hobby. A Giovana, não sei se ela tá aí.
ela pinta mandalas. Eu quero muito que ela conte. Pantanal, olha aí. Pantanal tava rolando, né? Já assisti, mas eu nem me lembro mais dela. Pantanal é bonita, foi uma história bonita. Ó, a Giovana, ela pinta mandalas e ela startou as mandalas num momento difícil que ela estava vivendo e ela trouxe como hobby. É lindíssimo. Depois eu vou pôr lá no grupo o Insta dela. Eu já quero super as mandalas dela, porque é uma concentração, né? A mandala tem que ser toda, como diz, ela tem que ser toda igualzinha, né? Toda equilibrada ali. Ai, gente, como fala? Esqueci o nome. Mas ela tem que estar certinho. O pontinho que tá de um lado tem que estar do outro lado. Então precisa estar equilibrada, né? Então precisa de muita concentração. Ó, a Lilian falou aprender. A Lilian, depois eu vou mandar para você, Lilian, o teste VIA. A gente vai falar dele agora no mês de junho, que é um teste de forças de caráter. Eu acho que você deve ter nas 5 primeiras forças o amor ao aprendizado. É igual o meu é minha força número 1. Então eu amo aprender, fazer curso, aprender, ler. Para mim é meu hobby. Se eu não faço isso no dia, não foi meu dia, viu? Então você deve ter amor ao aprendizado aí. Pode fazer o teste VIA. Seriado, Mayumi, eu amo seriado também. Tô assistindo muito bom agora. Vários, eu assisto vários. Eu assisto com meu marido e tem uns que ele fala, essa é porcaria, eu não vou assistir. Aí eu assisto também. It's Us, eu tô assistindo, muito linda a história, muitos insights. Amo seriado também. Academia, eu também. Malhar, fazer atividade física pra mim é meu remédio diário. Tipo, tem pressão alta, tome seu remédio diário. Exatamente, o meu é esse. E no shopping, olha que hobby caro. Su, você é muito chique. Você é chique. E no shopping, passear ou comprar? Filmes, ó, amor ao aprendizado, por isso, sempre aparece da Lília. Andar à toa, ó, isso é um bom hábito, é um hobby que pode ser transformado em hábito. Leitura, eu também. Pois é, eu também gosto muito. E, gente, são infinitos, né? Pintar. E pensa como essa sociedade não propicia isso. Pensa como a gente não estimulado a isso. A gente é estimulado a ficar nas redes sociais, se comparando, né? E querendo consumir. Olha que doido. Porque para você consumir, você precisa produzir. Então você precisa produzir para consumir para ser feliz. Não fica feliz porque sempre tem alguma coisa para consumir e sempre vai ter que trabalhar para consumir. E isso tudo está sendo muito questionado agora, né? Eu tenho visto assim os jovens, né? Eu tenho visto as pessoas dentro das sessões que a gente faz de acompanhamento. As pessoas falam: eu não quero mais essa vida não tem mais sentido para mim. Fiz transição de carreira. Eu mudei. Abandonei o emprego e agora eu estou fazendo uma coisa que eu gosto. Por quê? Porque a gente foi mobilizado, chacoalhado em relação ao propósito, né? Ao significado. Então, gente, lembra dos quadrantes que a gente falou, né? Do rato de laboratório, do hedonista, do nihilista e da felicidade. Dentro desse quadrante da felicidade mais genuína estão os indutores diários de felicidade. Porque esses indutores, eles vão elevar o nível do seu dia com bem-estar, com felicidade. E isso vai trazer um acúmulo de sensações boas, de significado e propósito. Sempre os hobbies estão relacionados, os hobbies que são os indutores de felicidade, estão relacionados a aumento da felicidade. Estão relacionados a bem-estar. Então, são hobbies, são atividades que você curte, que te trazem prazer. Precisa estar na agenda. E é muito importante que isso aconteça para não ter esse desequilíbrio e todas as outras consequências, né? A gente só falou de uma que é o ganho de peso, uma só, mas são milhares, né? Vou deixar aqui uma atividade prática para a gente ir encerrando, mas eu quero contar o que vai acontecer no mês de junho. A gente vai abrir o mês de junho com essas lives, vamos manter as lives, mas com convidados. E eu já convidei pessoas chaves para fazer as lives comigo. Uma pessoa de transição de carreira que tem toda uma mexida aí, toda uma coisa dessa coisa da felicidade, do propósito. Ela fez transição de carreira e ela tá fazendo um trabalho muito bacana. Ela faz pós comigo
e ela tem umas sacadas muito boas, vocês vão gostar. E ela vai falar sobre a felicidade no trabalho, né? E essa possibilidade da transição. E às vezes a transição é na mesma carreira, né? Você não precisa trocar de trabalho para fazer transição. E nem sempre é transição. Às vezes é um upgrade mesmo na sua percepção de carreira. Então a gente vai ter uma pessoa falando. Por que eu escolhi uma pessoa para falar sobre isso? Porque muita gente fala, eu estava infeliz no trabalho e ganhei peso. Né? Não desse jeito, de muitas outras formas, mas é o que acontece 90% dos casos, né? Por quê? Porque o trabalho é um problema macro que tem a ver com isso. Sociedade do cansaço, produção, felicidade, e é um ciclo aí. A gente vai ter uma pessoa falando sobre propósito, crises existenciais, né? Para que servem as crises existenciais, né? E a crise existencial, ela está conectada ao autocuidado, o abandono do autocuidado, o desequilíbrio. Então vamos falar disso. É uma psicóloga também super querida, faz um super trabalho e ela só tem paciente de crise existencial. Eu acho muito engraçado, porque ela é toda existencial mesmo. Então ela traz essa tônica, né, de sentido da vida, né? A gente vai ter uma pessoa para falar sobre comunicação não violenta. Vocês já ouviram falar comunicação não violenta, CNV? E ela passou também por um processo de emagrecimento e ela teve muitos problemas, né, por causa do peso. E ela conheceu a comunicação não violenta nesse processo dela de se reencontrar fisicamente, mas no final era mentalmente. E ela vai trazer a CNV, que é a comunicação não violenta consigo mesmo. Quantas vezes a gente se autodeprecia, autodenigre, né? Não precisa nem do outro. No outro nem é o inimigo somos nós, né? Então a gente vai ter convidados e mais, tá? Não vou falar mais para não me alongar aqui. Então vai ser a tônica de junho, né? Se você não tá no grupo da live, entra no grupo da live que eu vou avisando lá. Também aviso aqui no Instagram. Vai ser muito bom. E essa semana eu tô indo para Curitiba, né? Lá para PUC. Do Paraná, a gente vai ter um encontro sobre felicidade lá. Vamos ser felizes lá em Curitiba, mas vamos ter um encontro sobre felicidade. E vou trazer mais novidades também. Mas eu quero deixar aqui o exercício prático para vocês fazerem. E eu vou fazer esse resumo que a gente trouxe aqui esses dias, né? Mas em especial hoje com os indutores de felicidade, no material no PDF. Aí eu mando para vocês, para todo mundo que me pedir no WhatsApp, no privado, com a senha de hoje, tá? Então, eu tô devendo a da quarta-feira, eu vou mandar junto, tá bom? Já sei quem que precisa, eu vou mandar. Então, eu mando o PDF. Agora eu quero falar 2 exercícios pra gente fechar aqui nosso tema, a lista. Você vai fazer uma lista de indutores da felicidade. Exercício prático. Falamos blá, 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 mas é a prática que resolve as coisas, né? É a ação que resolve as coisas. Então, você vai parar um pouquinho, em algum momento, pôr uma musiquinha, fazer seu chazinho, seus momentos aí de reconexão, e vai fazer uma lista de indutores da felicidade. Coisas que você gosta de fazer. A princípio vai vir as coisas mais simples, né? Que vocês falaram aí, mais fácil de acessar, seriado, tal, que você já faz, assim, com uma certa facilidade. Mas eu quero que você faça um exercício, que você volte 5 anos, 10 anos, 15 anos, e tente encontrar coisas que você fazia, que te trazia prazer, que te trazia alegria, que te trazia felicidade, e você deixou de fazer. Coloca lá na lista. E aí você vai tentar pensar por que você deixou de fazer isso? O que aconteceu? Né? Qual foi a situação que te roubou esse indutor de felicidade? Então vai fazer a lista, os mais óbvios e fáceis, depois você vai aprofundar um pouquinho mais, sabe? Deixa entrar lá um pouquinho mais no coração e vai colocar as outras coisas, em especial o que você fazia 5 a 10 anos e parou de fazer. E vamos pensar por que parou de fazer. E uma outra coisa que você vai fazer é fazer uma apreciação positiva do seu dia. No final da noite, quando você deitar, você vai fazer uma apreciação de tudo que foi positivo. Eu faço isso com o meu filho mais novo. O mais velho tá adolescente, já não fala, ai, vai fazer essa bobeira. Mas o meu mais velho, o mais novo, a gente faz o exercício das 3 bênçãos, né? Que é uma apreciação positiva
do que deu certo no dia, né? O que deu certo no dia? Então, vamos fazer o exercício. E aí, são 3 coisas que deram certo naquele dia, mas você vai colocar uma apreciação positiva do dia em relação aos indutores de felicidade. 3 coisas deram certo. Deu certo uma coisa no meu trabalho, deu certo uma coisa no meu relacionamento com o filho e numa coisa que aconteceu em casa que foi bom. 3 coisas deram certo. Mas você vai apreciar nesse dia o quanto de indutor de felicidade teve e como que está seu nível de felicidade. Eu consegui ler, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Nossa, a minha aula da pós foi muito boa, que é uma coisa que eu gosto, e eu consegui assistir um seriado bacana. Nossa, eu tive 3 momentos de indutores de felicidade. Então, uma apreciação positiva do que deu certo, do que foi bom, mas também do que você conseguiu trazer de momentos prazerosos. E perceba se isso não foi só comida e bebida. Perceba, esse é um ponto importante para quem está no controle de peso. Presta atenção se não foi... eu comi, eu bebi, eu comi, eu bebi... Só tive isso de bom no dia. Isso aí é um indicativo aí. Certo, meus amores? Então, vamos ficando por aqui. Agora, em junho, a gente vai ter os convidados, né? Você pode convidar também alguém para assistir a live. Então, vamos ter convidados e você pode ter uma convidada junta. Vamos manter o horário 7h37, que é um horário bom aí para a gente começar a startar o dia. A gente está com as maratonas de perda de peso, seguindo num novo formato, um formato de autogestão, que está muito bacana, exatamente para quem já elevou um pouquinho o nível de consciência e percepção, né? Então, estamos com bastante novidades aí, muito mais para o segundo semestre. E uma ótima semana para vocês, né? Uma semana boa, bacana, que a gente consiga ter vários momentos de felicidade e elevar um pouquinho esse nível de felicidade diária, semanal, mensal, anual e por que não de uma vida toda, né? Então, uma semana maravilhosa, uma segunda-feira abençoada para todos vocês. Obrigada pela companhia e até a próxima live. Beijo, beijo.